Boa noite, gente. Boa noite. Vamos continuar com nossas aulinhas, né, doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre a influência dos espíritos no nosso pensamento. E eu vou começar com uma frase que está no Livro dos Espíritos. A influência dos espíritos sobre o nosso pensamento e atos é tão grande que muito frequentemente são eles que nos dirigem. É no Livro dos Espíritos, a questão 459. Coisa chata, né? A gente deixar um espírito comandar a gente. Agora, qual é o tipo de espírito que comanda a gente? E por quê? Complicado, né? Porque a gente está com os espíritos ao nosso redor, né? Muitos deles, mas eles só nos dominam se a gente permitir. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente fala, o que a gente pensa, porque eles se conectam com a gente através do quê? Da sintonia. Então o que faz um espírito bom ou um espírito ruim se chegar até a gente e começar a influenciar os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes? É isso mesmo. O que a gente faz, o que a gente pratica, o que a gente pensa. Então, de repente, se você tem um pensamento ruim, se você pratica atos ruins, o que você vai atrair para si? Espíritos que estão no mesmo nível do seu pensamento. Né, Josias? Exato. Então, qual que é a nossa missão? A gente vai estar o tempo inteiro vibrando lá em cima? Não. Nós estamos no mundo de expiação e provas e nós somos espíritos em evolução. A gente fica sempre nessa alternância. Nessas alternâncias é normal, só que não é normal você permanecer numa baixa vibração durante muito tempo, porque aí você abre a porta para os espíritos obsessores. Quando você abaixa, rapidamente você lembra de Jesus. Fala o quê? Vigiai e orai. Eleva de novo a sua energia. Bater o dedinho na ponta da cama, a gente vai realmente sentir dor e ficar chateado. Mas aí você lembra, poxa, graças a Deus eu tenho um dedinho. Então troca de energia, troca de vibração. Porque senão você vai ficar sob influência de espíritos de baixa vibração. E é exatamente isso, de acordo com o que a gente pensa, o que a gente vibra, porque todo o nosso pensamento é uma vibração, é uma energia que a gente emana. Então, a partir daí é que você vai atrair um espírito bom, um espírito ruim. Se você atrai um espírito ruim, um espírito que está sempre na pior, que ele é infeliz, o que ele vai ficar falando para você, vai ficar te influenciando? Para você ser infeliz. Se ele for um espírito que ele é viciado, o que ele vai ficar falando para você? Ele vai ficar te intuindo, porque ele atua aonde? Ele atua no nosso pensamento. Então, o que ele faz? Se ele é uma pessoa viciada, e você também é um viciado em droga, em bebida e tudo mais, ele vai estar sempre perto de você falando, vai beber mais. Porque ele não vai beber junto com você, porque ele é um espírito. Ele não é matéria, mas ele vai absorver a energia do álcool, vai absorver a energia da droga, ele vai absorver a energia da sua infelicidade, porque se ele é infeliz, o que ele emana? Infelicidade, ele vai querer estar junto de pessoas infelizes, fazendo pessoas infelizes. E assim, com fofoca, com intriga, com problemas na família, disseminando ódio e tudo mais. Então, esse é o momento da gente, elevar o pensamento. Se está numa pior, começa a vibrar mais alto para que a gente não sofra a influência desses espíritos, né, Jarley? Tem um ditado antigo que diz, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Por quê? Porque os comuns se atraem e os incomuns se repelem, né? Quando você acha que uma pessoa não é boa companhia para você, o que você faz? Você procura não estar com essa pessoa. Quando você gosta da companhia de uma determinada pessoa, você procura estar junto dela ou dele, né? Os espíritos não mudam. Depois que desencarna, a gente só perde a matéria. Eles vão procurar estar com aquilo que os agrada. É que nem falou a Miriam. É alcoólico. Gosta de um aguardente.
Eles não bebem mais. Mas aquela energia do álcool, aquela energia do prazer de quem bebe, que ia beber só uma, ele fala, toma mais uma, né? E com isso eles provocam também uma série de transtornos. Chega em casa alcoolizado, às vezes tem filho pequeno, a mulher não gosta, é tudo que o obsessor quer. E começou apenas com um gole. Então, a gente não tem aqui a sapiência de recomendar que não beba, não fume, não use drogas, não faça isso, não reclame, não xingue. Mas a gente tem a sapiência de dizer aquilo que Jesus falava. Orai e vigiai, sem excesso, se controla, só isso. É isso aí. A gente tem, a gente sempre fala aqui no orar e vigiar, né? E o Espiritismo, eu só vou dar uma passada de leve aqui, porque nós já falamos isso a semana passada, o Espiritismo está aí justamente para isso, porque esses espíritos que estão em sofrimento, o que o Espiritismo faz? Ele ajuda, a gente ajuda a curar, a levar esses espíritos para uma situação melhor. O que a gente faz aqui na desobsessão, por exemplo, que a gente recebe aqui, espíritos sofredores, espíritos ruins, espíritos malévolos, espíritos que vêm para fazer alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente faz uma doutrinação. Então o Espiritismo, ele veio justamente para isso, para ajudar esses espíritos em sofrimento, porque são espíritos em sofrimento, a se elevarem, a aceitarem um tratamento, a poderem se curar, para poder ter uma evolução espiritual, para eles reencarnarem, para eles não permanecerem aqui na crosta terrestre, para eles poderem evoluir e ter uma chance de uma nova reencarnação, poder reparar os erros que fizeram e a gente eles poderem sair dessa vibração ruim. Então essa é uma das missões do Espiritismo. E que interessante, né? Às vezes um pequeno grupo, não necessariamente aqui, mas um pequeno grupo, existem aquelas pessoas que não se dão com a energia do outro. Quando Deus, através de Jesus, nos recomenda o amor incondicional. Preto, branco, rico, pobre, chato, bonzinho. E às vezes fala assim, eu não me bico com aquele fulano, não gosto daquela pessoa lá. Nós estamos no mesmo mundo de expiação e provas, no mesmo mundo corrigindo as nossas falhas. Outras pessoas existem que estão sempre ditando regra. Não é para você fazer isso. Olha, você não faz isso. Espera um pouquinho. Quem que te deu essa autoridade de você ficar ditando regras? Você também está sujeito às mesmas regras, às vezes não as cumpre de maneira corriqueira, e fica recomendando, ó, você não faz isso, você não faz aquilo. Por isso que Chico Xavier, uma vez em contato, através da incorporação, da vidência em Emmanuel, ele perguntou a Emmanuel, qual é o maior mandamento mediúnico, ou seja, qual é o mandamento que o médium deve respeitar mais? Aí o Chico falou assim, é o amor? Ele falou também, mas tem 3 especiais para o médium. Aí diz o Emmanuel, quais são? O Chico falou, eu não sei, pensei que fosse o amor. Ele falou, vou lhe dar o primeiro mandamento, disciplina. E o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. A gente sabe das regras, qualquer lugar que a gente vai, numa empresa, na nossa casa, no convívio familiar, no convívio social, e a gente sempre quer burlar a regra. E todos nós estamos sujeitos a ela. Então, é importante, porque às vezes coloca uma pessoa no seu convívio problemática. Quem não tem pessoas problemáticas na sua vida? Mas nós estamos em teste. Em teste. Se só colocar pessoa boazinha, que tipo de teste você está fazendo? É aquele empregado que te dá trabalho, é aquele patrão que fica te enchendo a paciência o tempo todo, é a mulher que intriga,
é o marido irresponsável, é o irmão que não quer saber se você existe ou não tem contato nenhum. Então, nós estamos num mundo de expiação e prova, nós estamos sendo avaliados, um mundo binário, negativo, positivo, alto, baixo, certo, errado. E a gente escolhe. Jesus falou do amor incondicional e a gente fala, não vou com a cara desse aí. Como se a tua cara fosse muito boa. Não é isso? Exatamente. Allan Kardec fez uma pergunta para os espíritos, né? Falando alguma coisa parecida com isso, né? E ele perguntou qual que era o objetivo da encarnação. A primeira é viver as suas expiações e provas. E a segunda, ser objeto de Deus para viver as expiações e provas dos seus irmãos. A Miriam falou até agora sobre as energias, né? Tração de energia. Por que vocês acham que essas pessoas chegam até a gente? Para testar a nossa paciência, a nossa compreensão. Nosso amor. O nosso amor incondicional. Né? Porque se a gente não tivesse esse tipo de energia, voltando à energia, antagônica, seria fácil. Falar, para mim está tudo beleza. É só praia e cerveja. Não é? Mas tudo a polaridade, né? Porque se fosse tudo bonito e maravilhoso, o que a gente está fazendo aqui? A gente estaria em mundos superiores. E é justamente por isso que... Pode falar. Mas e sobre você repelir o que é ruim? E utilizando a sua frase, diga que tem quem tu andas, que eu diria quem tu és. Como é que fica? Isso é um conflito também, né? Não. Deus, através da palavra de Jesus, Ele não obriga você a andar com certas pessoas. Ele não te obriga. Ele não quer que eu odeie, né? Não quer que odeie. Perdoe. E quando está longe dessa pessoa, fica falando, eu não ando por causa disso. Porque você também tem culpa no cartório. Tá maldizendo, né? A gente não é obrigado a andar com ninguém, nem com obsessor. E a gente anda. Não é o caso de inimigos, tá? Os inimigos, você não precisa andar com eles, basta você não ter ódio, não ficar vibrando ruim para eles. Agora, por exemplo, você não é obrigado a andar com uma pessoa drogada, com uma pessoa que bebe, que é uma má influência para você e para sua família. Mas tem obrigação de tratá-lo bem. Você não precisa conviver, estar junto com a pessoa, mas não amaldiçoar, não tratar mal, entendeu? É só uma questão de você não se igualar à pessoa, porque a partir do momento que a pessoa é ruim e você está maltratando ela, você está se igualando a ela. E não criticar, entendeu? né? Não criticar. Porque a crítica é o primeiro ponto. Mas a gente tem que entender que cada um está num estágio de evolução diferente do outro. Talvez você esteja aqui e já compreenda isso, você não entende. Ó, bem rapidamente, no mundo de hoje, outro dia eu encontrei uma pessoa, a gente estava numa mesa tomando uma cerveja, eu e o meu irmão, e uma pessoa muito humilde, estava sozinho. Quantas pessoas tinham ali? 3. Estava eu e o meu irmão conversando sobre o dia a dia, aquela pessoa sozinha, e ele, muito expansivo, falou, amigo, você está sozinho, quiser sentar aqui com a gente? Aí ele começou a contar a vida dele. Nós fomos perguntando, ele começou a contar a vida dele. Ele vem da Bahia, a família ficou toda lá, filho pequeno, tem 3 filhos pequenos, a mulher. Ele veio para cá, o patrão, quando quer fazer uma obra, ele me contrata, ele paga o meu ônibus, imagina, e o meu lanche. Quanto você ganha? Eu ganho R$123 por dia. E aí ele estava dizendo, ele falou assim, tinha uma obra perto, e ele falou assim, esse saco de cimento, 50 quilos, eu carrego 8 em média por dia, do depósito até onde está para fazer massa. Aí a gente começou a tocar uma música no celular, ele é baiano, tocamos uma música de chachado, sei lá, né? Axé. Vocês não vão acreditar. Ele pegou o celularzinho dele, coitado, simplesinho, todo trincado,
falou assim, eu posso copiar essa música? Falei, como assim? Ele apertou o gravador e juntou os dois lá para escutar. Eu falei, mas você não precisa fazer isso. Eu falei, você não tem YouTube? Não? Ele falou, que é YouTube? Eu falei, você não consegue fazer através do Bluetooth? Você vai direto. Não, eu prefiro assim. Então você vê o tipo, com todo respeito, né? O nível de consciência, de discernimento que existe. A gente não pode exigir de certas pessoas que ajam como a gente. Né? É uma passagem que me marcou. Eu poderia dizer para ele, pô, mas que mundo você vive, rapaz? Você não sabe nem tocar uma música no celular. Mas a gente sabe que existem pessoas assim e a gente não pode cobrar o conhecimento que a gente tem. Esse é o amor. Esse é o amor. Cada um vem, né, com uma missão para cumprir e a gente tem que honrar essa missão nossa, porque ninguém veio aqui a passeio, né, gente? Nós viemos aqui para fazer, espiar as nossas dívidas, né, pagar o que a gente ficou devendo. A gente tem uma missão a cumprir e a gente tem que saber respeitar o nível do outro, né? É aquela velha história, amar ao próximo como a si mesmo. E quando Deus fala lá, amai os vossos inimigos, ele não está falando para a gente ir lá beijar, abraçar, ficar com ele, ou fazer carinho, ou entregar presente. Não, né? Conviver. Ele está falando simplesmente, não amaldiçoe. Deixe ele lá, porque ele está no nível dele de evolução, que não é o mesmo que o seu. Então, a partir do momento que você começa a fazer o mesmo que ele faz, emanar o ódio, emanar a intriga, a discussão, provocar e tudo mais, você está se igualando a ele. Então, aí você já está descendo o seu nível de evolução, quando você tem que manter ele sempre para cima. Nós vamos deixar para falar sobre a ocupação dos espíritos na próxima aula, que é um tema bem interessante. E muito obrigada, viu, José, por essa parceria. Foi muito bom sempre estar com você. E a próxima aula a gente se encontra, tá bom, gente? Boa noite. Boa noite, pessoal.